falamos do passado, da construção do direito do trabalho, falamos do presente do direito do trabalho, né? E agora nós vamos falar propriamente da reforma trabalhista. Afinal de contas, nós estamos falando de uma simples reforma. Olhe bem o nome, reforma é mudar a forma, não é mudar a estrutura. Nós estamos diante de uma simples reforma, ou nós estamos diante de uma revolução, no sentido de mudar as estruturas do direito do trabalho? Uma revolução no sentido contrário, não é? Então, essa é a pergunta. Reforma, modernização da legislação do trabalho ou desestruturação da legislação do trabalho e do direito do trabalho? Tá? Para que a gente possa termos o nosso caminho de investigação, de qual a resposta dessa indagação, tá? Ela, de alguma forma, essa resposta já vai sendo encontrada por algumas declarações que têm sido feitas por algumas pessoas ilustres, né, que têm uma posição contrária ao direito do trabalho, como está. Vamos ver algumas dessas declarações, né, que elas bem fundamentam a reforma trabalhista. Ministro Ives Granda Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em que pese ser presidente de uma corte trabalhista, da mais alta corte trabalhista, ele tem uma posição absolutamente contrária, digamos assim, uma visão extremamente restritiva ao direito do trabalho tal como está. E ele afirmou, né, sempre que o trabalhador entra na justiça, ganha alguma coisa. Na pior das hipóteses, consegue um acordo. Às vezes ele não tem razão nenhuma, mas só de um empregador pensar que vai ter que enfrentar um processo longo, que vai ter que depositar dinheiro para recorrer, acaba fazendo um acordo quando o valor não é muito alto. Isso acaba estimulando mais ações. Na sua grande medida, as ações que estão na Justiça do Trabalho tratam de quê? Verbas rescisórias. Não é buscando vantagens. Na sua grande maioria, você chega todo dia, aviso prévio, 13º proporcional, férias, né? E hoje a Justiça do Trabalho está abarrotada dessas ações, porque não há um cumprimento da legislação. Não é porque os empregados sejam vítimas, não, os empregadores sejam vítimas. Pelo contrário, tem muito empregador que não cumpre a legislação do trabalho. E não é pouco. E se estimula muito o descumprimento, né? Gera receita, gera vantagem para o empregador, aquele que não cumpre a legislação. Mas aqui se apresenta os empregadores como vítimas do atual modelo de regulação das relações de trabalho, vítima da Justiça do Trabalho. Tivemos que aprovar uma regulamentação da gorjeta porque foi quebrando todo mundo pela irresponsabilidade da Justiça do Trabalho. E ele dispara. A Justiça do Trabalho que não deveria existir. Olha o grau de irresponsabilidade de uma das maiores autoridades desse país, que foi apresentado no governo em dezembro de 2016 como sendo uma mini-reforma trabalhista. Uma mini-reforma, onde o dispositivo que realmente mudava era exclusivamente o negociado se sobrepondo sobre o legislado. Aí nós temos uma série de audiências, algumas audiências públicas, onde trata dessa mini-reforma trabalhista. Quando chega no mês passado, abril, o relator da reforma apresenta um substitutivo com 200 alterações à legislação do trabalho. 200. Alterações essas que não foram debatidas nas audiências públicas. E é esse substitutivo que está sendo tratado. De mini não tem nada. Ricardo Barbosa. O deputado Ricardo Barbosa, ele foi o relator geral do orçamento, Ricardo Barros. Ricardo Barros foi o relator, né, o relator geral do orçamento de 2006. E sabe o que ele fez? De uma forma sem qualquer escrúpulo, sem qualquer melindre, ao estabelecer o orçamento do judiciário,
estabeleceu condições ainda mais restritivas para a Justiça do Trabalho. E o melhor é a justificativa que ele apresenta na proposta de orçamento. Ele justifica que a Justiça do Trabalho tem que ter um orçamento ainda mais restringido em função do que ela causa às empresas. E por isso ela fez com que, estabeleceu que de forma diferenciada aos outros segmentos do Judiciário, que a Justiça do Trabalho, né, tivesse uma redução de 50% das dotações para o custeio e 90% dos recursos destinados aos investimentos. Muitos tribunais regionais, inclusive, ameaçaram a fechar as portas, né, em função da ausência de recursos. Né? Sim, ainda não. E o que é que ele disse? Olha bem, as regras atuais estimulam a judicialização dos conflitos trabalhistas, na medida em que são extremamente condescendentes com o trabalhador. Estabelece como se o trabalhador fosse um favorecido, na verdade. Como se ali não existisse um patamar mínimo de direitos, mas como se existisse, como se esses direitos fossem um paternalismo, né? Um paternalismo da legislação. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O TST foi um laboratório do PT, foi onde deu certo. E o aparelhamento foi exitoso exatamente no âmbito do TST. Hoje o tribunal é composto por muitos simpatizantes que foram indicados pela CUT. E nós temos um direito do trabalho engessado. O país tem 13 milhões de desempregados, com um sistema inflexível. Olha esse discurso. Aqui ele traz praticamente os fundamentos do que é a reforma trabalhista. Agora sim, nós vamos fazer uma análise quase todo. O que é que nós excluímos aqui? A parte do processo do trabalho, porque aqui, como o nosso público é de trabalhadores e sindicalistas, então a parte processual eu retirei, tá? Nós vamos falar do que efetivamente essa reforma, o que se propõe a alterar na legislação do trabalho com a reforma que aí está apresentada no substitutivo do projeto de lei 6.787/2016. O que efetivamente altera? Vamos lá, eu quero que vocês prestem bem atenção. Bom, tempo de serviço. Quando nós falamos de relação de emprego, hoje na legislação, na CLT, o empregado, na verdade, ele vende o seu tempo de serviço. Né? Tanto assim que existe uma jornada. Eu estou vendendo meu tempo de serviço. E ali eu estou à disposição do empregador. É assim que hoje se estabelece. Daí por quê? Se eu vendo meu tempo de serviço, e se eu trabalho, se eu sou agricultor e trabalho... Não, vamos começar por esse quadro, já estou passando sobre o outro. Se eu vendo meu tempo de serviço, e se eu trabalho num grande frigorífico, né? Na JBS, não é isso? Na JBS. Chego lá na empresa, e para entrar na câmara frigorífica, eu tenho que ter uma higienização, porque como eu vou trabalhar com carne, eu não posso chegar com o meu suor, com a fuligem do ônibus e estar pegando em carne. Então eu tenho que fazer uma higienização. Eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que vestir roupa toda branca, protetor no cabelo, eu tenho que estar com luva, eu tenho que estar com bota. Depois eu passo por câmeras para desinfetar, para esterilizar, e aí é que eu entro na câmara. E, obviamente, na medida quando eu entro na empresa, bato o meu ponto, ali eu já estou à disposição do empregador. Quando eu vou trocar e botar o meu fardamento, eu estou à disposição do empregador. Então, esse período todinho computa como tempo, como jornada de trabalho. Pela reforma, não. Não mais vai contar como jornada de trabalho. Só quando ele começar
efetivamente a trabalhar é que começa a jornada de trabalho dele. Né? Então, o tempo despendido para higiene pessoal e troca de uniforme, pela reforma, não conta mais como tempo de serviço. Setor de segurança, setor de vigilância. Dentro das empresas de vigilância, existe a sala de conferência, que é onde eles abrem os malotes e vão contar se ali estão realmente os valores indicados no malote. Essa sala de conferência é cheia de câmeras e para o conferente entrar, ele tem que tirar toda a roupa, ele veste um macacão absolutamente liso, que não tem bolso nenhum, tá? Vestir essa vestimenta para entrar dentro da sala de conferência. Enquanto ele estiver nesse movimento de se preparar para entrar, não é computado como tempo de serviço, ainda que seja algo para favorecer o empregador. Quando ele está vestindo o fardamento, ele não está fazendo algo para ele, empregado, ele está fazendo isso para a empresa, porque é determinação da empresa. E esse tempo não mais vai ser computado como tempo de serviço. Imagine se eu sou agricultor de uma indústria canavieira. Eu chego na sede da minha empresa. Só que onde eu vou cortar a cana, fica a 4 léguas. Pega o trator, bota lá, tem lá aquela canto onde os trabalhadores sobem de cima atrás no trator, e lá se vou eu. 20 minutos, 30 minutos para chegar no local onde eu vou cortar a cana. Esse período do meu deslocamento, da sede da empresa até onde eu vou cortar a cana, não mais computa como tempo de serviço. Então, quanto maior for o deslocamento, maior é o prejuízo de tempo para o empregado. Compensação de jornada de trabalho. Tá? Como é que... qual é a regra hoje? É possível, mediante acordo individual, que você faça a compensação de jornada, aumentando com o aumento de horas trabalhadas num dia, com a redução proporcional em outro dia, tá? Quando na mesma semana pode ser por acordo individual, desde que respeitadas as 44 horas semanais. Você pode na mesma semana, tá? Agora ele admite que tem que ser no mesmo mês. Aumentou de semana para um mês. Então, um mês inteiro você pode trabalhar horas e estar compensando sem necessariamente ser um banco de horas, que o banco de horas pressupõe crédito e débito no banco. A compensação, você pode estabelecer uma compensação fixa. Olha, você vai ter o aumento, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma atividade que tem sazonalidade, banco. Começo de mês tem mais atividade, não tem? Tem mais atividade. Então, eu posso dizer, no começo do mês, você vai trabalhar, no lugar de trabalhar 6, bancários jornada é 6, você vai trabalhar 8. E quando chegar no final do mês, no lugar de você trabalhar as 6, você vai trabalhar as 4, por exemplo. Estou dando aqui um exemplo hipotético, se isso vai acontecer necessariamente, não sei. Ele pode, todo mês. Todo mês. Tá? Segundo, esse me parece um dos mais perversos e que mexe com a história da classe trabalhadora, tá? Que é as horas extras habituais. Se você prestar horas extras habituais, isso não descaracteriza o acordo de compensação. Pela jurisprudência hoje, os tribunais entendem o seguinte: o que é que existe hoje na legislação de hoje? Que se eu prestar habitualmente horas extras, eu estou negando o princípio da limitação da jornada. As horas suplementares ou adicionais, elas têm que ser extraordinárias, elas não podem ser ordinariamente prestadas. Na medida que eu presto ordinariamente horas adicionais, a minha normal, eu estou negando o princípio da limitação da jornada de trabalho. Tá? Dou um exemplo. Se o limite da minha jornada é 8 horas diárias. 8 horas. Então, só de forma extraordinária que eu teria que trabalhar além das 8. Tá? Mas só que eu trabalho 10 horas, durante a semana inteira eu vou trabalhar. 2 semanas inteiras eu estou trabalhando 10 horas seguidas. Ora, isso é uma negação da minha jornada de 8. Porque as horas adicionais tinham que ser extraordinárias e não de forma regular. Tá? Então, por isso é que o TST
na sua súmula 85, inciso 4, estabeleceu que as horas extra-habituais descaracterizam o regime de compensação de jornada. O que é que isso implica? Vai ter que pagar hora extra. Combatendo esse entendimento do TST, a reforma estabelece o seguinte, que pode ser pactuada em acordo individual, que as horas extra-habituais não descaracterizam o acordo de compensação de jornada. O intervalo entre jornada é de natureza pública, é o momento da refeição e da pausa ao trabalho. É uma norma de saúde, higiene e segurança do trabalho voltado a combater a fadiga, é um momento de descanso e alimentação. Né? Daí porque eles não podem ser tratados de qualquer jeito, eles podem até se tratar de forma mais vantajosa ao empregado, mas jamais além do patamar mínimo estabelecido na legislação. Não. Esse é o entendimento dos tribunais. A reforma, ela inclui o artigo 611b na CLT, que diz que as regras sobre duração de trabalho e intervalo não são consideradas de saúde, higiene e segurança no trabalho. Para quê? Para nos acordos e convenções puderem livremente tratar sobre essa matéria. Ora, intervalo de intrajornada e jornada afetam diretamente a saúde do empregado. Tanto aquela da habitualidade quanto a essa, para mim, há claramente um vício de inconstitucionalidade. Banco de horas. Banco de horas agora, pelo entendimento do TST, súmula 85, inciso 5º do TST, tá? Ela tem que ser necessariamente, o banco de horas tem que ser necessariamente estabelecido por negociação coletiva. E no prazo máximo de 1 ano. Agora, pode ser por acordo individual, pela reforma, por acordo individual, quando estabelecido até 6 meses. Aí eles contam como vantagem. Ora, mas não é todo banco de horas, é só aquele que é até 6 meses. Mas é só você fazer 2 bancos de 6, você tem de 1 ano. E faz por acordo individual sem precisar do sindicato. Observem que eles estão deslocando o tratamento de muitas matérias que eram para o âmbito da negociação coletiva e estão levando para o plano individual. Observem que nós estamos descendo os degraus. Nós estamos, na verdade, remetendo para o plano individual matérias que eram próprias e inerentes ao debate no âmbito coletivo. Escala 12/36. Essa escala, ela já por si, ela é muito polêmica. Por quê? Porque a legislação estabelece que o empregado pode realizar no máximo 2 horas extras. No máximo 2 horas extras. E a escala 12/36 impõe o trabalho por 4 horas extras. 4 horas extras. No início, o TST, inclusive, considerava ilegal a escala 12/36. Por ela se tornar uma realidade, sobretudo no setor de vigilância, no setor de saúde, acabou se admitindo. Tá? E o que acontece? Mas a escala 12/36 só poderia ser estabelecida, segundo as regras atuais, tá? Pela súmula 444, só por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Agora pode ser por acordo individual de trabalho. Escala 12/36 é por acordo individual. Agora, me diga, como é que vai acontecer nas empresas? É simples. O empregador vai chegar com um acordo na mão e vai dizer assim, ó, assina aqui. Não é isso? O acordo que se estabelece no plano da empresa, assina aqui. Já impresso. Mas não fica por aí, não. Na discussão da escala 12/36, você tem a questão dos intervalos intrajornadas. Intervalo para almoço e refeição. Tá? Os tribunais estavam condenando as empresas que não concediam o intervalo intrajornada. Horário noturno. Se as 12 horas trabalhadas viessem a se projetar no horário noturno, se o empregador não computasse a hora noturna reduzida, ele era condenado a pagar hora extra. A reforma tratou de livrar, eximir os empregadores dessa responsabilidade. Uma vez acordado no plano individual, não mais no plano coletivo, o 12/36, a escala 12/36, ali já está contemplado, ali fica o empregador desobrigado fica desobrigado
ao intervalo intra-jornada e ao cômputo da hora noturna reduzida. Pela súmula 437, se há supressão e há o pagamento, esse pagamento tem natureza salarial. Então, integra a base de cálculo, por exemplo, de 13º, férias, FGTS. Pela reforma, ela passa a ter natureza indenizatória, não tem mais os reflexos sobre as outras verbas. Não há perda de direitos. Toda vez eu fico me lembrando aqui a voz do Michel, olha, não vai haver perda de direito, ou do relator, dizendo assim, eu desafio quem me mostra que não há perda de direitos. De alguns debates que eu tive com os que defendem a reforma, uma das coisas da modernização da legislação do trabalho é no sentido de que essa legislação não mais responde realidades como a do teletrabalho e que é preciso modernizar. Para um leigo que não viu nada do teor da reforma, é verdade. É verdade. Se a legislação é de 40, na época não existia teletrabalho. Então é preciso modernizar para que ela regle sobre essa matéria. Não, a reforma é necessária. Olha bem, o raciocínio é esse que eles tentam induzir. Mas o curioso é que, se você ler atentamente o projeto da reforma, ela não regula nada sobre o teletrabalho. Nada. Não estabelece direito algum àquele que realiza o trabalho em regime de teletrabalho. Não estabelece. Pelo contrário, ele remete para o acordo individual. Mais do que isso, ele exclui da CLT o teletrabalho. Os empregados em regime de teletrabalho. Mas ele usa a expressão empregados. É até uma contradição. A CLT regula as condições de empregados. Enquanto isso, 2012, governo Dilma Rousseff, temos uma regra específica falando do teletrabalho, que é o artigo 6º, parágrafo único, que diz que os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão equiparam para os fins de subordinação jurídicas aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho. E as normas de proteção? Faz apenas, olha bem, qual é a proteção em regime de teletrabalho, certo? Ele faz referência apenas que caberá ao empregador orientar o empregado acerca das precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Só isso, uma simples recomendação do empregador. Regra nenhuma. Temas importantes como fica a duração do trabalho do empregado em regime de teletrabalho? Como é o controle dessa jornada? Quais são as normas que possa proteger a família no regime de teletrabalho? Que eu não possa envolver toda a família no trabalho que ele está realizando. Como, por exemplo, com relação aos equipamentos que ele utiliza. Qual é o parâmetro mínimo? É o empregado que vai suportar o custo de manutenção dos equipamentos de informática, todo o aparelhamento, a energia que ele gasta? E de quem é o risco da atividade econômica? Se acontecer algum acidente dentro da casa dele, no exercício do trabalho, como fica? Não esclarece absolutamente nada. Então, é uma disposição que visa os interesses da empresa, não do empregado. Então, o que ele estabelece? Pela CLT, ainda pelas regras estabelecidas, ditadas no governo FHC, ela seria, não poderia ser superior a 25 horas, 25 horas semanais. E não poderia haver realização de horas extras, para não descaracterizar o regime de tempo parcial. Agora, a duração passa a ser de 30 horas semanais, e poderá haver a realização de horas extras, caso a duração de trabalho não exceda as 26 horas. Já muda, amplia, torna uma exceção algo mais amplo. Toda exceção, ela confirma a regra geral, mas para ela confirmar a regra geral, ela tem que ser restrita, ela tem que ser, quanto mais se amplia uma exceção, quanto mais se dá a ampliação da exceção, você está proporcionalmente negando a regra geral. É o caso. Dano moral. Outra regra que tem
um propósito muito claro, que vai ser estabelecido na reforma sindical, que tem um propósito de favorecer as empresas. Todo direito, ele tem três fontes. Ou o direito ele advém do contrato, ou ele advém da legislação, do contrato, que a ordem é essa, da legislação, do contrato, ou dos atos ilícitos. Porque os atos ilícitos geram a obrigação da reparação, né? Isso está lá na parte de responsabilidade civil, dentro do Código Civil. Tá? Mas, na Justiça do Trabalho, tem sido frequente a condenação das empresas por dano moral. O que é que eles fizeram? Estabeleceram regras específicas para o dano moral dentro da Justiça do Trabalho. Só que eles, dentre as variáveis, como um bom anfitrião, né, Valmir? Como um bom anfitrião. Entre as variáveis que ele coloca para quando o juiz for estabelecer a indenização do dano moral, ele coloca 3 variáveis extremamente instigantes e preocupantes para nós trabalhadores. Uma delas, dentre as diversas que ele estabelece lá no projeto, ele estabelece a possibilidade de superação de dano físico ou psicológico. Ou seja, não, se não houve dano nenhum, não pode a indenização. Isso aqui é claramente um dispositivo para reduzir o valor da indenização. Não, mas você está inteiro, você está bem, você está ótimo. Então, para que essa indenização toda? Mas tem a questão da intensidade do que você vive. Você pode ter se recuperado, mas você viveu intensamente um dano grande, vamos supor. Né? Você viveu uma grande humilhação dentro do local de trabalho. Passados 6 meses, obviamente, você tem que tocar a vida. Você não vai viver eternamente dentro de casa, né? Constrangido, não vai. Não, você está saindo é porque você está bem, você está ótimo. Então não precisa dessa indenização. Por que o empregador tem que ser condenado a pagar esse valor todo? Não, né? Segundo, o esforço efetivo para minimizar a ofensa. Se o empregador te deu um calmante depois, tá certo? Mandou você para casa, depois de ser ofendido pelo empregador, isso aí vai ser computado para reduzir a pena, a indenização do dano moral. Olha, eu tomei as iniciativas, logo quando eu soube, eu corri, peguei o empregado, levei para a enfermaria, tratei, dei logo um calmante, peguei o carro da empresa, levei ele para a empresa, disse que ele não precisava ir no outro dia. Né? Isso passa a ser um elemento de redução da indenização do dano moral. Isso não tem no Código Civil, viu? É uma particularidade que passa a ter na Justiça do Trabalho, no Direito do Trabalho. E o outro, e esse é o mais terrível, o perdão tácito. Se você não ajuizar a ação imediatamente, é porque tacitamente você perdoou o empregador. Concordou. É como se você tivesse... É um perdão tácito, implícito. O tempo presume que você não tem mais nada contra o empregador. Tabelou, mais ainda, na reforma há um tabelamento do valor da indenização, coisa que não existe no Código Civil. A indenização, ela vai ser definida, caso a ofensa seja leve, média ou grave, e tem um teto, ou seja, aqui ele está pondo um limite ao juiz do trabalho. Proteção à empregada gestante ou lactante, até nisso eles reformaram. Antes, havia uma proibição expressa, que a empregada, no artigo 394-A, é agora recente essa aqui, é de 2016 isso aqui, essa lei, né? Não permite o trabalho da empregada gestante ou lactante enquanto durar a gestação ou a lactação. Isso quando o local for insalubre. Né? Insalubre. Agora não. Basta trazer um atestado médico que comprove que o ambiente não afetará a saúde ou oferecerá risco à gestação ou à lactação. Como é que o médico sabe das condições lá do ambiente de trabalho? Não tem como saber. Contrato de trabalho intermitente. Esse demonizaram, né? Mas ninguém soube explicar o que era o contrato intermitente. A gente só escuta todo mundo falando o seguinte: contrato por prazo intermitente é aquele que o empregado não sabe quantas horas vai trabalhar. E não sabe quanto vai ganhar no final. Mas isso é uma pequena... Né? É uma pequena parte do que é o contrato por prazo intermitente, né? O contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente,
ele tem como característica a descontinuidade da prestação de trabalho. Vou dar um exemplo. Eu tenho um contrato com uma empresa, uma determinada empresa, tá? Então, estou lá, tenho outras atividades e chega o empregador no contrato de trabalho intermitente e me liga, olha, com 3 dias de antecedência, eu vou precisar de você nesse final de semana para você trabalhar. No sábado eu vou precisar. Tá? Quando ele convoca, o empregado pode recusar. Não, eu já tenho outra atividade nesse sábado. Não vai dar para mim, não. E essa recusa é natural ao contrato. Ele não é obrigado a ir. Eu estou dizendo isso porque aqui a gente está tendo um compromisso com a verdade. Não é de simplesmente botar na fogueira da Inquisição, nada. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso. Estamos discutindo o futuro desse país. Então tem que ter muita honestidade, muita seriedade, né? Então aqui o trato que a gente está fazendo aqui é um trato de colocar as coisas como elas são. Porque a forma que o lado de cá também estava colocando carregou um pouco nas tintas, né, em torno disso. Então, ele pode recusar. Ele pode recusar. Né? Então, e o silêncio presume presume a recusa. Se ele não falar nada, o empregador presume-se que o empregador vai ter que procurar outro empregado em trabalho intermitente. Tá? Detalhe, que não está aí. Não, está embaixo. Se ele aceitar e ele não for, ele vai ter que pagar o empregador. Aí está uma coisa péssima. Ele vai ter que pagar o empregador, coisa que é inusitada dentro do contrato individual de trabalho. Ele vai pagar 50% daquilo que ele receberia. O problema maior que eu vejo no contrato de trabalho intermitente é essa multa. Tá? Agora, qual é o verdadeiro problema? Não é ele em si. É qual o impacto que ele vai gerar no mercado de trabalho. Porque o emprego convencional tende a diminuir em função da existência do contrato de trabalho intermitente. Então, nós devemos... Então, diferentemente do que o presidente da República tem falado, essas medidas, elas tendem a reduzir os postos de trabalho. Com certeza. Essa é uma das pérolas. Essa é uma das pérolas. Vocês, se a reforma for aprovada, vocês são obrigados a lavar o fardamento. Higienizar. Não é da empresa, não, é de vocês. Está ouvindo? É de vocês. A farda que o empregador obriga vocês a usarem, mas quem tem que a obrigação de lavar são vocês. Vai ser o artigo 456A. É do trabalhador a responsabilidade pela higienização do uniforme, salvo se demandar o uso de produtos especiais. Isso em contraposição ao entendimento do TST. Ora, o fardamento não é para o trabalho? Você não usa para passear fardamento, usa? Não. Você usa para trabalhar, porque o empregador impõe. Então, ele é que tem que providenciar a higienização. Isso é lógico. Aí os empregadores dizem, não, a reforma vai trazer segurança para as empresas. Segurança? Estão mentindo para as empresas também. Não é só para os trabalhadores, não. Vai ter um amplo debate, olha, o embate no judiciário vai ser grande, não vai ser pequeno, não. E com um detalhe, com juízes extremamente aborrecidos, né? Aí o negócio complica mais ainda, né? Para eles. Equiparação salarial. Quando a gente fala em isonomia, trabalho de igual valor, quando se fala em trabalho de igual valor, exercido, né, na mesma função, prestado ao mesmo empregador, há de se pagar o mesmo salário. Mas a legislação hoje, o artigo 461, estabelece um requisito. Né? O tempo de serviço entre você e o paradigma não pode ser superior, tá? Não pode ser superior a 2 anos. Vamos supor que o seu paradigma está há 5 anos e vocês desenvolvem um trabalho de igual valor. Está afastada a possibilidade de equiparação, porque ele tem mais de 2 anos, tem tempo de serviço a mais em tempo superior a 2 anos. Ou seja, ele tem mais de 2 anos de serviço a mais do que você, perante o mesmo empregador. Pela reforma, a equiparação se torna ainda mais restrita.
porque ele coloca que tem que ser no mesmo estabelecimento. No mesmo estabelecimento. Ou seja, num banco, um gerente geral não pode ter mais equiparação salarial. Por mais que tenha um outro, no mesmo fazendo uma agência do mesmo porte, trabalho de igual valor, mas ele não pode pedir equiparação porque não é no mesmo estabelecimento. Um está numa agência, outro está no outro. Na legislação atual fala em localidade hoje. Então, vale a equiparação na legislação atual, na CLT, tal como está o texto atual. Pela reforma, não mais se aplicaria. Verbas de natureza salarial e indenizatória. Existe um entendimento na súmula 111 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que quando a diária ela chega em valor igual ou superior a 50%, ela passa a ter natureza salarial. Então, ela integra a base de cálculo das demais verbas, né, de verbas que são consideradas, que a base é composta por verbas de natureza salarial. Né? Então, pela reforma, tá, sequer integram ao contrato de trabalho, né, e ainda é explícito, não integra a base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários, os valores pagos a título de diárias, de viagens, prêmios e abonos. Então, não entra para efeito de previdência, não entra nada, já está excluído isso aí já de pronto pela legislação da base de incidência, tanto dos encargos trabalhistas quanto dos encargos previdenciários. Isso aqui vai pegar de cheio os dirigentes sindicais. Rescisão do contrato de trabalho. Acabou a homologação dos sindicatos. Não tem mais homologação. Basta o empregador comunicar à autoridade competente. O prazo, 10 dias da homologação. Se o empregado quiser, ele pode ir lá fazer. Ele vem aqui, vem para o sindicato conferir. A regra atual, se ele tem mais de um ano, seja ele sindicalizado ou não, se ele é da categoria, tem mais um ano de estabilidade, ele tem que necessariamente vir ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho. E qual é o papel do sindicato e do Ministério do Trabalho? Conferir se está tudo correto, se as verbas que estão sendo pagas estão corretas. Era um dos únicos pontos, se não o único, que havia uma fiscalização ostensiva. Era a rescisão contratual, porque os sindicatos realizavam. Estão acabando com isso. Dispensas coletivas de empregados. Desde a greve da Embraer, os tribunais têm se posicionado que quando há dispensa coletiva, ela tem que ser precedida de negociação coletiva. No caso, nós temos aqui o caso da CEMEAC, que foi assegurado a manutenção dos empregos porque não foi precedida de negociação coletiva. Ainda bem que isso aconteceu antes da reforma trabalhista, porque depois da reforma trabalhista, dispensa coletiva se equipara à rescisão individual. Essa é outra pérola. Rescisão contratual por acordo. Tá? Que passa a ser possível se estabelecer o fim do contrato de trabalho mediante acordo, e nesse caso ele já estabelece o seguinte, que vai ser devido, né, pela metade o aviso prévio e a indenização sobre o FGTS. Né? E nesse caso, por acordo, permite, porque a legislação só estabelece que só é admitida a dispensa imotivada. Aí, no caso, por acordo, permitiria o empregado movimentar a conta de FGTS. Tá? O resto das verbas paga integralmente. Mas o aviso prévio e os 40% já assegura ao empregador que ele vai pagar metade. Né? Protege quem? Para os benefícios do regime geral da Previdência Social, tá? O empregador pode estabelecer o que nós chamamos de cláusula compromissória. O que é isso? Você já no teu contrato de trabalho estabelece que qualquer conflito vai ser solucionado por arbitragem. E você não pode ir à Justiça do Trabalho. Você vai ter que submeter à arbitragem. Tá? Então, isso é uma forma de forçar para que a arbitragem dê certo nas relações de trabalho. Felizmente não. Dentro do nosso processo de formatação, na nossa dinâmica de relações de trabalho, arbitragem em relações de trabalho, a gente não vê praticamente nada. Porque a gente não confia em árbitro
que seja de concordância. Muitas vezes há uma desconfiança grande com hábitos designados pelos empregadores e empregados, né? Mesmo não é um mecanismo de solução de conflitos que efetivamente tem contado com a confiança dos trabalhadores e sindicatos dos trabalhadores. Na vigência do contrato ou após o término, tá? Também é facultado ao empregado ou empregador firmar termo de quitação de obrigações trabalhistas perante o sindicato da categoria profissional com eficácia liberatória do empregador. Dou um exemplo, tá? Você vai, né? A periodicidade é anual, eu pego, o empregador pode colocar R$300 de horas extras, pagas lá, tá? Se homologado pelo sindicato, ainda que seja devido R$30 mil de horas extras, o empregador está liberado de pagar as horas extras. Bom, aqui vem um tema bem polêmico, são os representantes dos locais de trabalho. Aqui eu enxergo tanto riscos quanto oportunidades. Tá? Tanto riscos quanto oportunidades. E quem fez também enxergou oportunidade também nisso aí. Tá? A gente tem que ter muita clareza. Dizem que a Confederação Nacional das Indústrias teve uma participação direta na formulação desse substitutivo. Tá? Então, a gente tem interesse direto nisso aqui. Porque aqui você tanto pode compreender que essa representação, ela de alguma forma, ela é um contraponto com os sindicatos, ou se ela trabalha alinhado com os sindicatos, eu acho que fortalece a organização dos trabalhadores. Né? Então, vamos lá. Finalidade. Olhe bem, promover o entendimento direto com os empregadores. De certo modo, isso conflita com a própria atividade da entidade sindical. Quem que faz essa interlocução dos trabalhadores? Não é o sindicato? Então, agora nós temos os sindicatos e as comissões de representação interna. Quem é que vai assumir o papel? Então, pode haver conflitos entre os sindicatos e essas comissões. Tá? E aí a composição de mais de 500, tem que ser mais de 500. Tá? Até 3.000, 3. De 3.000 a 5.000, 5. E mais de 5.000, 7 representantes. A comissão é composta, tá certo? Atribuições. Representar os empregados perante a administração da empresa. Essa é uma atividade também do sindicato. Como é que fica? Podemos ter problemas com relação a isso. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados no âmbito da representação. Isso aqui não são todas as atividades, não. Só destaquei as problemáticas. Tá? Só as problemáticas. Encaminhar as reivindicações específicas dos empregados do âmbito de sua representação. Ou seja, ele, de alguma forma, vai estar promovendo negociação com o empregador. Essa comissão. São os trabalhadores. Eu vou explicar já já. Tem feita uma comissão de 5 trabalhadores, não candidatos, e essa é a comissão eleitoral. A gente vai já. Acompanhar as negociações coletivas, sem prejuízo da atribuição dos sindicatos. Eles vão ficar lá dentro da negociação, como é que fica? Mas eles têm o direito de estar dentro da sala de negociação e participar de todo o processo. O Senado, tudo leva pelo que escuta, eles não vão ter muita dificuldade, não. Os empregadores, as confederações patronais... Calma, Valmir, calma, tem mais aí pela frente. Você está falando antes... Passa outro slide para o Valmir ver o porquê. Vamos lá, Valmir, presta atenção aqui. Mandato de 1 ano, somente permitindo... ele só pode ser reeleito uma vez. Mandato, outro mandato. Terceiro mandato não pode. Tá? Eleições, convocado com antecedência de 30 dias, comissão eleitoral, 5 empregados não candidatos, votação secreta, vedada a interferência da empresa e do sindicato. Tá? Isso está expresso no texto da norma. Ele, na verdade, ele não tem estabilidade, Valmir. Ele tem uma garantia no emprego, a exemplo do cipeiro. Ele pode ser por motivos disciplinares, técnicos, econômico ou financeiro. Entendeu por quê?
Se o empregador não está muito satisfeito, ele pode encontrar uma razão financeira, econômica ou tecnológica para que dizer, olha, ele infelizmente não tem, né? Basta ele encontrar motivação. É diferente do dirigente sindical, que tem que ser a conduta do dirigente. Aqui não, pode ser algo relativo à empresa que justifica o desligamento dele. Tá? Contribuição sindical passa a ser facultativa. E aqui eu digo para vocês com muita tranquilidade, esse é um dos pontos bons da reforma. Explico. Não é simplesmente só bom, mas vamos lá. Hoje, infelizmente, nós precisamos fazer uma asepsia dentro do movimento sindical. Nós temos muitas entidades sindicais que não representam os trabalhadores e que vivem exclusivamente da contribuição sindical. É um custo sindical. O encosto sindical vai acabar. Para vocês terem uma ideia, o PCC tem interesse hoje na organização sindical. Já tem entidades sindicais que o PCC hoje já tem membros dentro. Só um minutinho, eu não terminei, Valmir. Valmir, deixa eu concluir. Reconheço uma coisa, isso tem um preço muito alto. Tem um preço muito alto para as outras entidades. E, sobretudo, para as entidades que têm que a base tem uma alta rotatividade da mão de obra. Porque onde há alta rotatividade, você não tem como arrecadar a mensalidade sindical. Comerciários é um exemplo clássico, onde a contribuição sindical passa a ter um peso fundamental. Mas tem algumas megas estruturas de sindicatos, por exemplo, no estado de São Paulo, que não fazem nada para os trabalhadores, são prédios enormes e que dificultam a sindicalização, inclusive. Essas estruturas estão fadadas a desaparecer. E isso é muito bom para o movimento sindical. Nós precisamos de entidades, olha, tudo tem seu preço, Valmir. Tudo tem seu preço. O preço que vai se pagar para isso, eu reconheço que é muito caro. Mas o problema é que esses sindicatos, eles, na verdade, esses sindicatos que vivem do encosto sindical, eles acabam descredenciando todo o movimento sindical. Bom, se confere aos acordos e convenções coletivas uma amplitude extremamente questionável. Mais ainda, dispõe explicitamente, né, o projeto de lei que os acordos e as convenções coletivas prevalecem sobre a lei, e aqui eu destaquei alguns pontos que são críticos, tá? Sobre jornada de trabalho. Olhe bem, acordo e convenção coletiva de trabalho prevalece sobre a lei. Nós estamos falando de uma matéria que, na verdade, está relacionada à saúde e segurança do trabalhador. E sai do campo da legislação e vai para o campo da negociação. E o campo da negociação, dependendo da força do sindicato, entenda-se a vontade do empregador. Registro de jornada de trabalho. Ora, isso é fiscalização do trabalho. Isso é matéria de ordem pública. Não é matéria a ser discutida. Como é que um fiscal do trabalho vai fiscalizar se isso vai ser objeto de entendimento? E se estabelecerem critérios que não sejam suficientemente claros de controle de jornada, num acordo e convenção? Aí ele chega, não, mas o acordo e a convenção prevalecem sobre a legislação. É isso que se tem aqui, sobre o controle. Então, aqui impacta diretamente a fiscalização do trabalho, no caso do registro de jornada. Intervalo entre jornada, e já de pronto consagra que o intervalo passa a ser de 30 minutos, não mais de 1 hora. Não há perda de direitos. Enquadramento de grau de insalubridade. Por favor, essa matéria é de ordem pública. Não pode ser objeto de negociação. É absurdo. Nesse aspecto eu vejo inconstitucionalidade dessas disposições. Tem norma técnica. Não, mas prevalece o que for acordado. Prorrogação de jornada de trabalho em ambientes insalubres. Também passa a ser objeto
O acordo coletivo prevalece sobre a legislação. Representação dos locais de trabalho. Olhe bem, cadê o Valmir? Ele dá com uma mão, lá estabelece a garantia, mas ele pode tirar aqui. Pode perfeitamente reduzir aqui as garantias do representante. Por quê? Porque nessa matéria, explicitamente, a legislação afirma que o acordo se sobrepõe sobre a lei. Tá? E a adesão a programa de seguro-desemprego. Até isso. Isso aí eu não compreendi, não. Sinceramente, eu não compreendi. Porque isso diz respeito ao governo. Como é que passa uma coisa dessa? Viu, Valmir? Estava aqui explicitando, ó, as garantias. Isso aqui são dispositivos que a convenção e o acordo prevalecem sobre a lei. Dentre eles está o representante dos trabalhadores no local de trabalho. Então, toda garantia que a legislação dá lá, pode ser tirada aqui, no acordo ou na convenção. Tá? As novas características dos acordos e convenções coletivas que o substitutivo do projeto de lei busca estabelecer. Né? A jurisprudência trabalhista tem se posicionado no sentido de que são nulas os acordos e as convenções coletivas, nulos as convenções e os acordos coletivos de trabalho, quando nele há retirada de direitos legalmente previstos e não há qualquer contrapartida. Todo acordo ele se caracteriza pela partida e contrapartida, por cessões recíprocas, parte a parte. Não tem sentido apenas uma parte ceder. Vamos aqui um exemplo de uma determinada categoria, onde no acordo se estabelece a supressão de determinado direito e, em compensação, não se estabelece absolutamente nada. Né? Então, os tribunais, nesses casos, têm se posicionado que é nulo o acordo. Porque como é que se suprime direito sem a respectiva contrapartida? Descaracteriza a existência de acordo, de ajuste de vontades. Né? A lei, pelo atual projeto, tá? Explicitamente, que pode haver redução de direitos sem contrapartidas. E é válido. Não há perda de direitos? Né? Mais ainda, a súmula 277, vocês acompanharam o debate, assegurava a ultratividade das normas coletivas. Né? O Supremo suspendeu, Supremo não, Gilmar Mendes, né? Ainda vai ser apreciado pelo colegiado. Pelo projeto, está descartado a possibilidade de ultratividade da norma coletiva, mas pode ser estabelecida em acordo e convenção. Você pode ajustar no acordo e convenção a ultratividade. Exatamente. As condições de trabalho, sim, pela CLT, pelo artigo 620, quando acordo e convenção coletiva estabelecer, quando a convenção coletiva, ela sempre prevalece sobre o acordo se ela estabelecer uma condição mais favorável. Agora não, pelo projeto, sempre o acordo coletivo se sobreleva à convenção coletiva de trabalho. Né? Antes não, era o que fosse mais favorável. Agora não, agora é o acordo necessariamente. Tá? Tem outra característica que não está aí, está no projeto, que se houver contrapartida, supor que há uma redução ou retirada de um direito, mediante uma contrapartida, se for considerado nula a cláusula, tá? Também vai se considerar nula a contrapartida. Leva as duas coisas juntas. É uma das disposições da convenção, do substitutivo. Certo. Vou dar um exemplo do piso. Eu vou retirar o piso, mas eu vou aumentar, além daquele valor X, eu vou dar um acréscimo no salário, na massa, e ainda vou prestar mais um abono, um indenizatório.
tá? Se ele considerar nulo, aquilo que foi dado em contrapartida seria também objeto seria também declarado inválido, junto com o dispositivo. Tá? Vamos adiante. Bom, o que a gente está assistindo é o fluxo inverso agora. Nós estamos vendo, reduzindo o plano de aplicação da legislação, passando para os acordos e convenções coletivas de trabalho, e em alguns casos já chegando no contrato individual de trabalho. Né? Então, temas como graus de insalubridade, que antes da legislação, está passando para os acordos e convenções coletivas de trabalho. Temas como jornada de trabalho, escala 12/36, banco de horas, que estava na norma coletiva, agora está indo para o plano individual. Então, a gente está assistindo o quê? Se antes a legislação, tá, ela impunha condições de trabalho inflexíveis, a quais os sistemas tinham que se ajustar, o sistema de produção tinha que se ajustar. Agora o que nós estamos vendo é o sistema de produção passando a ditar as condições de trabalho, portanto, dando uma maior flexibilidade às condições de trabalho, isso afetando, né, estabelecendo restrições às condições de trabalho que são voltadas a assegurar a dignidade do trabalhador. A dignidade, eu falo dignidade no seu sentido amplo, saúde, bem-estar, né, convívio social, né, tudo isso se incorpora dentro do plano da dignidade. Vamos adiante. Cumpre-nos aqui desconstruir o discurso que tem sido utilizado em defesa dessa reforma ou dessa deforma trabalhista. Né? Então, quais são os argumentos que têm sido utilizados? Vamos lá. Preservar empregos e gerar empregos. Nós vimos aqui, em todo o balanço que nós fizemos, que, primeiro, o que gera empregos não é a reforma da legislação. Dou um exemplo. Se há uma fábrica que vende 1000 peças de roupas, ela vende 1000 peças de roupa porque o mercado só absorve, só assimila 1000 peças de roupa. E eu produzo essas 1000 peças de roupas com 50 trabalhadores. A reforma trabalhista é aprovada. E para reduzir meus custos, eu uso tanto da terceirização quanto do contrato de trabalho intermitente. Né? Em alguns momentos eu uso o contrato intermitente. Com isso, eu vou dispensar uma mão de obra mais cara por uma mão de obra mais barata. Ao fazer isso, eu pergunto, se eu continuo vendendo as 1000 peças, tem sentido imaginar que eu vou contratar mais trabalhadores se eu continuo vendendo as mesmas 1000 peças? Não vai gerar, não vai ser reforma, não é a reforma trabalhista que vai gerar mais empregos. Repito, o que gera o aumento da reforma trabalhista, o que gera o aumento de empregos é o crescimento econômico. Se, no lugar de vender 1000, eu começar a vender 1500, aí sim eu vou aumentar os postos de trabalho. Mas se eu continuo vendendo as mesmas 1000 peças, não há razão para que eu efetivamente aumente o quadro de empregados. Pelo contrário, a legislação vai me propiciar a oportunidade de reduzir o meu quadro de empregados, ou reduzir os custos com o meu quadro de empregados. Vai gerar desemprego e mais, vai gerar a redução da qualidade das condições de trabalho. Tá? Segundo, modernizar a legislação se faz necessário. Modernizar, tomando o paradigma da casa, se o direito trabalha a casa, eu tenho que respeitar as estruturas da casa. Né? A modernização de uma casa pressupõe, eu mantenho as vigas, os pilares e as fundações. E eu vou mudar as paredes, o piso, eu modernizo a casa. O que eles estão fazendo é uma desconstrução das estruturas, é uma desconstrução, uma desestruturação do direito do trabalho. Por quê? Porque ele está tirando matérias que são realmente próprias da legislação, sujeitando à negociação coletiva, matéria de ordem pública, como, por exemplo, relacionada à saúde, como insalubridade, como intervalo entre jornada, ou para o plano individual. Então, é uma desconstrução, um desmonte daquilo que existe e que protege, né, os trabalhadores, né, e que gera justiça social. Tá? Então,
o que seria a modernização? A modernização é verdade que hoje nós temos uma realidade diferente da década de 40. Na época, o referencial era o chão de fábrica, o local era o chão de fábrica. E a jornada se trabalhava dentro de um determinado tempo. Quando você saía de dentro da fábrica, você esquecia que você era trabalhador. Então, tempo e espaço eram variáveis muito importantes para o trabalho. Hoje, você sai da empresa, o telefone toca com algum trabalho da empresa. Você chega em casa, vai ver um e-mail. Então, hoje se trabalha a qualquer tempo e em qualquer lugar. E como é que eu faço para que essas fundações do direito do trabalho, que trabalham na mercadoria, que é importante ter a proteção no sentido de restringir as desigualdades sociais, ela possa prevalecer nessa nova realidade? Terminantemente, não é isso que está sendo feito nessa reforma. Eles não estão modernizando o que a que hora existe. Eles estão desconstruindo o que existe. Sob o pretexto da existência do teletrabalho, é fundamental tratar disso, mas sob os pilares e as fundações do direito do trabalho que hoje existe. Da segurança jurídica à negociação às negociações coletivas de trabalho. Ora, as negociações coletivas que eles dizem que não têm segurança jurídica são aquelas que violam a legislação. Não violando a legislação, o piso mínimo de direitos, não tem nenhum risco da negociação coletiva. O que eles chamam de segurança jurídica é para flexibilizar esse piso mínimo de direitos. Quando eles falam da segurança jurídica às negociações coletivas, na verdade nós temos que flexibilizar esse piso mínimo de direitos. A CLT é antiga e anacrônica, sendo necessária torná-la mais flexível. Olhe bem, a CLT tem 921 artigos. 921. Desses 921, apenas 188 permanecem da mesma forma da década de 40. Olhe bem, nós estamos falando de um percentual bem baixo. A grande maioria já foi, entre aspas, modernizado. E foi modernizado na época da ditadura e no governo FHC. Foram modernizados. Muito bem. E o projeto de lei, ele modifica 200 artigos, sendo que ele apenas modifica 7 desses 188 que mantém do jeito que está na década de 40. Apenas 7. Então, na verdade, não está se promovendo propriamente uma modernização. Tampouco a CLT é anacrônica e velha, porque ela praticamente toda foi modernizada, quase toda, só dos 921 artigos, apenas 188 não foram. E esses 188 que não foram, são artigos que não afetam, digamos assim, que não tratam especificamente, de uma forma mais contundente, as relações de trabalho. O momento que nós estamos vivendo, o clamor por crescente flexibilização no mercado do trabalho foi somente a tentativa pouco disfarçada para revogar, sob aparente eficiência econômica, conquistas que os trabalhadores tinham incorporados através dos anos e anos de negociação e atividade política. É a conta que agora o capital está passando para os trabalhadores, no sentido de fazer refluir das suas grandes conquistas, seja na legislação, seja nos acordos e convenções coletivas, seja no embate judicial pelo reconhecimento de seus direitos no âmbito da justiça do trabalho. Então, é um momento que ele é um crítico da globalização, um dos grandes críticos da globalização. E isso é uma análise, num livro que ele faz uma análise sobre a globalização, é um livro interessantíssimo, e ele faz uma análise especificamente das relações de trabalho. Ele faz uma análise que também se adequa muito ao nosso tempo. O velho mundo morreu, o novo mundo tarda a surgir. E nesse claro escuro surgem os monstros. Nós temos um grande desafio, temos um monstro à nossa frente. Eu acho que não é exagero dizer que essa reforma, tal como está proposta, é um monstro e cumpre-nos. E nós estamos numa fase de mudança no país. Para concluir, lutamos há décadas pela democracia contra as mesmas forças do atraso que hoje querem voltar a limitá-la. E aqui nós estamos falando de limitar a cidadania social. Quando se fala em restringir a legislação do trabalho, é limitar a cidadania social e limitar a democracia. Quanto maiores as desigualdades, mais fragilizada
se apresenta a democracia, né? Lutemos em conjunto para que a democracia brasileira supere a nova ameaça reacionária. A gente faz isso não só pela gente, mas pelos nossos filhos, né, pelas futuras gerações, né? Porque uma reforma como essa, ela tem uma projeção para o futuro. Obrigado.